Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma decisão do STJ muito interessante publicada no sítio eletrônico do Tribunal na data de hoje, que envolve diretamente a Fazenda Pública, porque envolve a empresa de Correios e Telégrafos, que nós sabemos que nos termos do artigo 12 do Decreto-Lei 509/69, essa empresa é equiparada à Fazenda Pública, possuindo, portanto, as suas prerrogativas. Vamos analisar o que é que o STJ disse a esse respeito. Bom, na caça das decisões do STJ e STF que podem estar nas provas da advocacia pública, você precisa ter um cuidado muito grande justamente para sempre procurar decisões que afetam diretamente os interesses dos entes que integram o conceito de fazenda pública. Sobre conceito de fazenda pública, eu tenho um post escrito no blog da escola, onde eu analiso todos aqueles que integram esse conceito e que, portanto, possuem prerrogativa própria da fazenda na ciência processual. Recomendo que você procure lá no blog da escola, lá na busca do blog você coloca conceito processual de fazenda pública e encontra o texto, e nesse caso se deleita lá com o estudo desde os entes federados, passando inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu analiso quem integra e quem não integra o conceito e quem tem e não tem, consequentemente, prerrogativa da Fazenda na atuação processual. Lá no blog, no post, nós sabemos que a empresa de Correios e Telégrafos, com o já citado artigo 12 do Decreto-Lei 509/69, é equiparada à Fazenda Pública, possuindo, portanto, prerrogativa de Fazenda Pública na atuação processual. Antes de analisarmos a celeuma propriamente dita, posta no STJ e solucionada pelo STJ, vamos passear por dois dispositivos que são importantes para o entendimento da solução que o tribunal deu ao caso. O primeiro deles é o CPC 2015, dispositivo artigo 183, parágrafo 1º, que diz assim: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, prazo em dobro como prerrogativa da Fazenda, cuja contagem terá início a partir da sua intimação pessoal. O artigo 183 estabelece duas prerrogativas: prazo em dobro e intimação pessoal. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo diz: a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Nós sabemos que a intimação pessoal da Fazenda Pública não surgiu com o CPC 2015, vem desde o CPC de 73, mas no CPC 2015 o meio eletrônico foi previsto como intimação pessoal da Fazenda, ou seja, a prerrogativa não é desrespeitada se houver intimação por meio eletrônico, guarde essa informação. A Lei 11.419/2006, que é uma lei anterior ao CPC 2015, diz o seguinte: as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Parágrafo 6º que nos interessa: as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então veja que o CPC 2015 ele estabelece que a intimação por meio eletrônico que está prevista na Lei 11.419 de 2006 é intimação pessoal, razão pela qual a Lei 11.419 de 2006, nesse caso específico, não prejudica ou não violenta a prerrogativa da Fazenda. Pelo contrário, a intimação eletrônica é considerada intimação pessoal. Dito isso e fixadas as bases normativas sobre as quais nós vamos analisar o caso concreto, vamos analisar o que fez a ECT. A ECT ingressou com ação comum e obrigatoriamente o fez por meio de um advogado. Esse advogado encontra-se cadastrado no sistema eletrônico para representar a empresa de Correios e Telégrafos. Essa ação caminhou até a sentença. No momento em que foi exarada a sentença, a empresa de Correios e Telégrafos foi intimada por meio do advogado. Veja e acompanhe comigo o raciocínio. Quando saiu a sentença, a intimação da sentença não saiu em nome da ECT. A intimação da sentença saiu em nome do advogado que ingressou com a inicial da ECT. Quem trabalha no processo eletrônico sabe, por exemplo, que quando, por exemplo, nós temos a união num dos polos, a intimação sai para o órgão e um dos procuradores ou advogados do órgão
vai lá e recebe a intimação, sendo intimado pessoalmente da decisão. Nesse caso, a intimação não saiu para a ECT, pessoa jurídica, saiu para o advogado que representa a pessoa jurídica. O advogado não viu a intimação da sentença, entrou automaticamente naquela intimação dos 10 dias da lei do processo eletrônico, o processo para apelar começou a correr, a ECT perdeu o prazo para apelar, quando viu já tinha ultrapassado o prazo. Então ela apelou, alegando a tempestividade da apelação e dizendo que a contagem do prazo a partir da intimação do advogado não é devida, porque a intimação não deveria ter saído para ele, mas para a pessoa jurídica, e a ECT é Fazenda Pública e tem prerrogativa de intimação pessoal. Esses foram os argumentos utilizados pela ECT para defender a tempestividade da sua apelação, a fim de afastar o escoamento do prazo que se iniciou com a intimação do seu advogado. O STJ acompanhou o entendimento da empresa de Correios e Telégrafos? A resposta é não. Veja, nós temos duas passagens interessantíssimas do acórdão do STJ nesse caso, para entendermos efetivamente o que disse o tribunal e, com surpresa, o tribunal disse o seguinte: o artigo 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no que se refere a foro, prazos, custas processuais e outros, mas não faz qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal. Veja que nós temos uma decisão do STJ e uma informação extremamente importante que, se caísse numa prova até ontem, você responderia de forma equivocada ou, pelo menos, não responderia na forma do que está previsto na jurisprudência do STJ. Você aprendeu, como eu aprendi, que a empresa de Correios e Telégrafos é equiparada à Fazenda Pública e, portanto, goza das prerrogativas processuais, dentre elas, a intimação pessoal. O STJ fez uma interpretação literal do Decreto-Lei 509/69, artigo 12, e disse: a empresa de Correios e Telégrafos é equiparada à Fazenda, tem privilégio no que se refere a foro, prazo e custas processuais, mas a lei não disse absolutamente nada acerca da intimação pessoal. Então fique ligado, porque a partir de agora, se você tiver uma pergunta em prova sobre a jurisprudência do STJ acerca da ECT no que diz respeito a prerrogativas da Fazenda, você precisa tirar a intimação pessoal. Preste bastante atenção, porque nesse caso isso é uma informação muito importante para quem estuda para a advocacia pública e precisa entender os entes que integram o conceito de fazenda pública e, nesse caso, possuem em consonância as prerrogativas da Fazenda. E outra passagem do STJ, bastante interessante, é dito o seguinte: há de se ser salientado que a ECT não é representada judicialmente por órgão da advocacia pública, a quem a lei determina seja a intimação realizada pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico. Ademais, em se tratando de processo eletrônico, prevê o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Duas passagens do STJ importantes. Uma diz: a ECT é Fazenda Pública, mas não tem direito à intimação pessoal. A outra diz: a ECT não é representada por órgão da advocacia pública, mas por advogados efetivamente por ela contratados. E nesse caso, ainda que nós estivéssemos aqui falando em prerrogativa de intimação pessoal, a intimação eletrônica ou a intimação feita por meio eletrônico é considerada pessoal nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 11.419. E aí nós temos que o STJ entendeu que a apelação da ECT é intempestiva. Com isso, o STJ deu a entender que o judiciário não errou ao intimar a empresa de Correios e Telégrafos com uma publicação de sentença cuja intimação saiu para o seu advogado. Preste bastante atenção a isso. Professor, então significa dizer nesse caso específico que, no caso, por exemplo, da Advocacia Geral da União, eu posso intimar um advogado da União pessoalmente, ou seja, a intimação sai para o nome dele e não para a União? Eu não acredito que o STJ tenha dito isso.
até porque ele fez a diferença entre SCT e órgãos da advocacia pública, justamente para dizer que a empresa de Correios e Telégrafos não é representada por órgão da advocacia pública, mas por advogados por ela contratados. Então eu penso que essa ressalva, feita pelo STJ, impede, por exemplo, com que as intimações da União, dos estados, dos municípios, dos entes que integram o conceito de fazenda pública normalmente, seja efetivamente estabelecida a partir de uma publicação que saia, mesmo que no processo eletrônico, ou seja, uma intimação eletrônica no nome do advogado atuante no feito. Isso seria muito complicado, basta pensar no seguinte aspecto. Imagine, por exemplo, que um advogado da União acompanha 1000 processos e entra de férias. Se as intimações desses processos saírem no seu nome e ele de férias, obrigatoriamente o órgão não terá ciência, razão pela qual o outro advogado da União não poderá, nessa situação específica, receber a intimação para acompanhar o feito na ausência do colega que está afastado no gozo de férias. Então, no que diz respeito à empresa de Correios e Telégrafos, a solução do Judiciário, no entender do STJ, não foi equivocada, mas no que diz respeito à União Federal, ou estados ou municípios, ou nesse caso os entes federados que são representados por órgão da advocacia pública, me parece que a solução não se apresenta a mesma. Apenas para te situar no caso da AGU, a Lei Complementar 73/93, que é a lei que institui a Advocacia Geral da União e organiza a sua existência, diz no artigo 35, a União é citada nas causas em que seja interessada na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa do Advogado-Geral da União, privativamente nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos tribunais superiores, do Procurador Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais, do Procurador-Chefe ou do Procurador Seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízes de primeiro grau. Aqui não tem problema com a questão das férias que eu falei, porque no momento em que qualquer desses aqui sai de férias, você tem efetivamente uma outra pessoa assumindo a titularidade do órgão, razão pela qual esse artigo 35 não apresenta maiores problemas. No artigo 36 diz, nas causas de que trata o artigo 12, que são as causas fiscais, onde a União é representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a União será citada na pessoa do Procurador Regional da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência dos demais tribunais, do Procurador-Chefe ou do Procurador Seccional da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência dos juízes de primeiro grau e a intimação do Advogado-Geral da União, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal. Você pega o 35.1 e aplica aqui ao 36, que seria o 1 que foi vetado, ou seja, mantém-se o Advogado-Geral da União. O artigo 37 diz, em caso de ausência das autoridades referidas nos artigos 35 e 36, a citação se dará na pessoa do substituto eventual, o que eu falei. O artigo 38, as intimações e notificações são feitas nas pessoas do advogado da União ou do procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos. Aqui seria um dispositivo que traria efetivamente a ideia de que o STJ entendeu de forma correta e que isso também se aplica efetivamente à Advocacia Geral da União, por exemplo. A verdade é que esse dispositivo, artigo 38, onde as intimações e notificações são feitas nas pessoas do advogado ou da procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos, se aplicava perfeitamente ao processo físico, que, embora a notificação saísse na pessoa do advogado ou na pessoa do procurador da Fazenda Nacional, o processo era encaminhado por carga ou por remessa à procuradoria e lá, na ausência do advogado que deveria ter sido notificado, como por exemplo no exercício de férias, outro advogado da União, outro procurador assumiria o feito. No processo eletrônico isso não acontece. Se o processo eletrônico estabelece uma intimação ou notificação no nome do advogado, nenhum outro pode receber por ele, por isso que a notificação sai em nome do órgão, razão pela qual todos os procuradores cadastrados para o recebimento de intimações, notificações, citações do órgão podem receber aquela intimação. Então o artigo 38 da Lei Complementar 73/93 não permite com que a decisão do STJ se aplique à União no processo eletrônico, porque ele foi um dispositivo pensado efetivamente para o processo físico, justamente a Lei é de 93, quando nem se imaginava existir intimação por meio eletrônico, pelo menos na prática, nos termos da Lei 11.419 de 2006, que é 13 anos mais velha
do que a Lei Complementar 73/93. Bom, espero ter esclarecido para os senhores a decisão do STJ e as razões pelas quais ela não se aplica aos entes federados que possuem representação própria por órgão da advocacia pública. No caso da ECT, o STJ entendeu correta a atuação do Judiciário. No caso de União, Estados e Municípios, penso que não se aplica a mesma solução. Espero ter te ajudado a entender a decisão, ultrapassando inclusive a ideia da aplicação da ECT para analisarmos como seria no caso da União. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.